Fala, meu querido, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre o teste da razão, em seguida sobre o teste da raiz. Então venha comigo para o primeiro assunto, que é o teste da razão em si. Agora, para entendermos esse assunto como um todo, eu trouxe aqui pra gente um super exemplo, onde a gente vai ter que estudar a convergência dessa série. Agora, não é porque a gente está falando desse cara que a gente vai desconsiderar os assuntos anteriores, que são os testes que nós aprendemos anteriormente. Afinal de contas, em nenhum problema de estudo de convergência você deve negar testes anteriores, como por exemplo o teste da divergência. Esse teste é um problema que nos pede para verificarmos se no infinito esse termo geral aqui vai a zero. Afinal de contas, se ele não for a zero, então a série diverge com certeza. Agora, eu não sei você, mas só de pensar em calcularmos um limite desse termo aqui no infinito já me dá um certo medo. Afinal de contas, esse termo não é um cara muito elegante em si. Os outros testes estudados por nós foram o da comparação e de comparação no limite. Agora, para aplicarmos ambos, nós precisamos conhecer alguma série que convirja ou divirja. No nosso caso aqui, eu não conheço nenhuma série que tenha essa propriedade, não. Afinal de contas, é uma série bem específica, Por isso, a gente pode deixar todos esses três testes aqui de lado, mas não exclua a possibilidade de ser um deles, tá legal? Afinal de contas, em estudo de convergência, a gente nunca pode negar nenhum teste, só deixar de lado. Agora, quando nós temos séries que envolvam exponenciais ou fatoriais em fração, você pode ficar desconfiado do teste da razão. Por quê? Porque esse teste fala o seguinte pra gente, ó. Uma série vai convergir quando o limite da razão entre o termo posterior com o termo anterior, a índice n mais 1 sobre a índice n, se esse limite calculado aqui for um número menor que 1, então a nossa série vai convergir. Caso contrário, caso o nosso limite dê um valor maior que 1, então a nossa série vai divergir. E se esse limite for igual a 1, então o nosso teste vai falhar. Afinal de contas, a gente não vai poder falar nada sobre a convergência da nossa série. Ela pode tanto convergir quanto divergir, beleza? E por que esse teste é muito útil em casos envolvendo exponenciais ou fatoriais? Vamos ver um exemplo. Vamos supor que o nosso índice n envolve a exponencial 3n, certo? O termo posterior é 3n mais 1, dividido pelo termo anterior é 3n. A gente pode repetir a base, que é 3, e subtrair os expoentes, que é n mais 1 menos n. Corta o n com n e fica 1, portanto. Ou seja, a nossa solução, aqui nesse caso, é que essa divisão é o número 3. Percebeu como o teste em si vai ficar simples? Afinal de contas, a divisão entre ambos é um número bem tranquilo. Por isso, em casos como esses, em casos envolvendo esse cara aqui, você pode pensar em utilizar o teste da razão. Isso não significa que ele vai resolver, tá legal? Pode ser que ele não resolva. Inclusive, a gente vai ver um exemplo futuro em que isso não se aplica. Mas, em 95% dos casos, isso não vai ser verdade. Então, vamos continuar com o nosso exemplo aqui para a gente verificar a convergência dessa série, certo? Como nós vimos, como envolve exponencial a série, a gente pode pensar no próprio teste da razão, que é esse cara. Calculando esse limite, então, a gente vai ser capaz de falar da convergência ou divergência em si dessa série aqui. Agora, quem é o índice n mais 1? O índice n mais 1 é esse termo aqui no futuro. É só você substituir por n mais 1. O índice n é o próprio termo dentro do somatório, ok? Repare que aqui a gente ganha uma divisão de frações, portanto, a gente pode repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E veja aqui o que eu falei com você, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n mais 1. Isso aqui, quando a gente simplificar um pouco, lembrando que 3 elevado a n mais 1 nada mais é do que 3 elevado a n vezes 3, certo?
Esse 3 elevado a n morre com esse 3 elevado a n aqui e a gente ganha esse limite aqui. Repare que a gente pode pegar esse n mais 1 aqui e colocar o n em evidência, ficando dessa forma aqui. Eu digo em colocar em evidência apenas para simplificar um pouco as nossas contas e também ganharmos uma fração com o n embaixo, com o n no denominador, porque no infinito esse cara vai tender a zero, certo? Repare que se você multiplicar esse n pelos termos do parêntese, você vai chegar a esse cara verdezinho aqui. Elevando então ao cubo cada um desses produtos aqui, ganhamos esse termo. Esse n ao cubo morre com esse n ao cubo e a gente fica com esse limite aqui. Ora, no infinito, 1 sobre n vai a zero. Então, esse limite é igual a 1/3. Bem, 1/3 é menor do que 1. Se 1/3 é menor do que 1, nós podemos afirmar que a nossa série converge, ok? Isso a gente pode afirmar com certeza. Afinal de contas, o teste da razão nos disse isso. E o teste da raiz, como é esse carinha aí? Bem, para calcularmos, para resolvermos um problema pelo teste da raiz, ele vai ser muito parecido com o da razão. Afinal de contas, a nossa série vai convergir quando esse limite for menor que 1. A diferença é que o limite não envolve frações, e sim raiz, ok? Raiz enésima do termo a índice n, do módulo do termo do índice n, melhor dizendo, não esqueça do módulo. Agora, quando que esse teste é útil para a gente? Ele vai ser útil em todos os casos onde a gente tiver um termo elevado a n. Quando isso acontecer, então o nosso problema está sugerindo aplicarmos o teste da raiz, ok? Vamos ver um exemplo onde a gente vai ter que estudar a convergência dessa série. Como eu disse, em nenhum problema de convergência a gente pode descartar testes anteriores. Então, se você verificar o teste da divergência e o teste da comparação, você, do mesmo jeito do que no exemplo 1, você vai negá-los. Por quê? Não negá-los, mas deixá-los de lado, porque vai ficar muito complicado. Agora, como é um somatório envolvendo exponenciais, você também poderia pensar no teste da razão. Só que por que esse teste aqui ele não vai ser muito útil para a gente? Porque se você substituir o termo futuro com o termo passado dentro do limite desse carinha aqui, você vai perceber que vai gerar um limite muito complicado como esse. É um limite que pode ser resolvido? Talvez a gente consiga resolver sim, mas vai dar um certo trabalho. Por isso a gente vai negar esse teste aqui por enquanto, ok? Mas não descarte, pois ele pode ser útil ainda. Vamos verificar o teste da raiz. Afinal de contas, nós temos um termo elevado a n. Como eu disse, quando isso acontece, é porque o nosso problema está sugerindo esse tipo de teste. Então vamos calcular esse limite aqui, pegando esse a índice n, certo? Que é só esse termo elevado a n aqui. E jogando aqui, a gente vai ganhar esse limitezão aqui, ok? Agora, repare que a gente tem um módulo desse cara. Como a gente tem que... Esse termo aqui só envolve números positivos, então esse módulo pode sair. Quando o módulo sai, raiz enésima de um termo elevado a n, corta a raiz de n com n e fica esse limite para se calcular aqui. Podemos novamente colocar n ao quadrado em evidência, obtendo esse termo aqui. N ao quadrado divide com n ao quadrado e a gente fica com esse limite. No infinito, 1 sobre n ao quadrado vai a zero, então esse limite vai a 1/3, que é menor do que 1. Então, pelo teste da raiz, nós podemos afirmar que a série vai convergir, ok? Mas esse teste, como eu falei, ele é muito útil apenas quando a gente tem um termo elevado a n. Se isso não acontecer, então é sugerível que você, sugerido por mim, que você verifique os outros testes antes de aplicar esse. Beleza? Bem, basicamente é isso. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele não te ajudou, responde aí pra gente. E boa sorte lá na sua prova, beleza? Um abraço e até a próxima!